Galera da Sétimona, tudo bem? Então vamos lá para a nossa última aula da semana 2, né? Do segundo bimestre. Então, aula de número 3, nós vamos falar hoje sobre a divisão com números racionais. Belezinha? Então nós já vimos a adição, a subtração, a multiplicação e na aula de hoje a divisão. Adivinha só o que vai ficar para a semana que vem? Potenciação raiz quadrada, tá? Então vamos lá. Antes da gente entrar propriamente no assunto, né? Eu vou acender a luz aqui, gente. Vai ficar uma bolinha aqui clara, mas já deu para ler o que estava lá, né? Antes da gente entrar especificamente na divisão com números racionais, vale a pena recordar uma propriedade da divisão, tá? Nós vimos isso ano passado. Fizemos uma atividade em grupo, usando calculadora e tudo mais, tá? Repare que 10 dividido por 2 é igual a 5, né? Isso não é novidade para ninguém, ok? Acontece que na divisão, se eu multiplicar o dividendo e também o divisor por um mesmo fator, né? O resultado ele não se altera. Veja só, se eu pegar aqui, ó, 10 vezes 2 vai ficar 20, né? E 2 vezes 2 vai dar 4. Então, repare que eu estou multiplicando o dividendo pelo 2 e o divisor também pelo 2. E quanto que é 20 dividido por 4? É 5, né? Então, o resultado dessa divisão, ele não se altera, independentemente da gente ter multiplicado, né, dividendo e divisor. Ó, mais um exemplo. Vou multiplicar o dividendo por 3, vai ficar 30. Vou multiplicar o divisor por 3, vai dar 6. E o resultado de 30 dividido por 6 continua sendo 5. Tá? Então, essa é uma propriedade que nós vamos utilizar. O último exemplo, 10 vezes 10 dá 100. 2 vezes 10 dá 20. E se eu dividir o 100 pelo 20, o resultado continua sendo 5. Tá? Guardado essa propriedade, então, multiplicando dividendo e divisor por um mesmo fator, o resultado não se altera. Uma outra propriedade importante que a gente vai usar. Multiplicação de números decimais, né? Por 10, 100, 1000 e assim por diante. Por potências de base 10, né? 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, poderia ser o 10 elevado a 4 e assim por diante. Bom, quando eu tenho um número decimal multiplicado por 10, eu não preciso efetuar um cálculo, basta eu deslocar a vírgula, tá? Basta eu fazer essa vírgula andar uma casa para a direita. Então, 4,3145 vai ficar igual a 43,145. Então, repare que multiplicar por 10, né, o 10 tem apenas um zero, faz com que a vírgula ande uma casa para a direita. Uma casa decimal, certo? E se eu for multiplicar por 100? Bom, o 100 ele não tem dois zeros. Então, a vírgula vai se deslocar quantas casas para a direita? Duas casas, tá? Então, ela vai ficar aqui, ó. Vai ficar 431,45. Ok? Então, multiplicar por 100 faz com que a vírgula se desloque duas casas para a direita. E se eu multiplicar por 1000? Bom, por 1000, quantos zeros tem 1000? 1000 tem 3 zeros. Então, a vírgula vai se deslocar 3 casas para a direita. Vai ficar 4.314,5. Certinho? Então, esses foram alguns casos, né? Uma propriedade, duas propriedades aqui para a gente recordar antes de entrar na parte de divisão com números naturais. Vou colocar agora no vídeo uma situação problema para a gente introduzir o conteúdo. Então, pause o vídeo durante o slide de apresentação de problema aí. Leia com atenção, tente interpretar, depois solta o vídeo novamente. E aí, pessoal, conseguiram entender então o problema da Cíntia? Tá, o problema é esse aqui, então. Deixa eu acender a luz agora. O foco de luz não vai atrapalhar, né? Então, a Cíntia pagou R$ 23,20 por 8 metros de fio. Aí, depois de uma semana, ela viu que ela ia precisar de mais meio metro de fio, sabendo que o preço não mudou de uma semana para outra, quanto ela vai pagar por mais meio metro de fio? Bom, tiveram alunos no início desse ano, ou foi o ano passado já, não lembro? Por exemplo, o Gustavo. Eu lembro que o Gustavo do 7º A
ele já estava pesquisando a respeito de regra de 3. Então esse aqui é um probleminha que dá para responder com regra de 3. Mas a gente não estudou isso ainda, né? Foi méritos dele que foi pesquisar e foi se aprofundar. Mas como é que eu resolvo esse problema então? Vamos lá. Ó. Eu sei que por 8 metros de fio ela pagou R$ 23,20. Então vamos primeiro calcular o valor de 1 metro. Quanto ela pagou por 1 metro de fio? Bom, para eu fazer esse cálculo, basta pegar aqui R$ 23,20 e dividir por 8. Né? Vou pegar o valor que ela pagou pelos 8 metros e vou fazer uma divisão. Acontece que nós não fazemos divisão com números assim, na forma decimal. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode multiplicar por 10, aí vai ficar 232,0. E se eu multiplicar por 1.000, vai ficar 2.320. Então eu vou transformar esse número decimal num número natural, num número inteiro. Como que eu vou fazer isso? Multiplicando por 100. Então se eu multiplicar esse 23,20 por 100, a vírgula vai andar 2 casas para a direita, vai ficar 2.320. Certo? Acontece que eu não posso fazer isso só com o dividendo. Lembra da propriedade que nós vimos? Se eu multiplicar o dividendo pelo 100, eu vou multiplicar o divisor também pelo 100 para não modificar o resultado. Então, se eu multiplico dividendo e divisor por o mesmo número, eu posso fazer essa divisão que o resultado vai ser igual. O resultado que der aqui é o mesmo que daria lá em cima, tá? Então vamos lá, ó. Ficamos com 2.320 dividido por 800. Bom, quantas vezes o 800 cabe aqui dentro? Eu sei que 800 vezes 3 dá 2.400, já passou, né? Então vai ser 2 vezes. 2 vezes o 800 dá 1.600. Vai ter um resto aqui, né? Vai sobrar um total de 720, certo? Agora tem que saber assim, ó, não tem nada para baixar, tem? E o 800 não cabe aqui dentro, então não dá para dividir 720 por 800. Então eu vou transformar esse 720 aqui, ó, em 7.200. Para isso eu coloco a vírgula, né? Eu transformei 720 unidades em 7.200 décimos, por isso que eu tenho que colocar a vírgula. E agora eu faço a divisão. Quantas vezes o 800 cabe no 7.200? Bom, cabe 9 vezes. 9 vezes 8 dá 72. 9 vezes 800 dá 7.200. Bom, subtraindo aí, não vai sobrar nada. Bom, a gente descobriu então que por 1 metro de fio, ela vai pagar R$ 2,90. Tá? Então aqui, ó, quando a gente tinha essa pergunta, né, qual o preço de 1 metro de fio, acabamos de descobrir que é R$ 2,90. Fácil, né? Bom, se 1 metro é R$ 2,90, como é que eu descubro o valor de meio metro? Bom, meio metro vai ser a metade daquilo, né? Então eu vou pegar aqui, ó, R$ 2,90 e vou dividir por 2. Vou achar a metade desse valor. Mais uma vez, ó, como é que eu faço essa divisão que tem número decimal? Vai ficar meio apertado aqui, mas tudo bem. Para eu fazer essa divisão, ó, eu vou transformar o número decimal em um número inteiro. 2,90, para ele virar número inteiro, basta multiplicar por 100. Porque daí a vírgula vai andar 2 casas para a direita, né? Então vai ficar 290. Lembrando que eu tenho que multiplicar por 100 também o divisor, para que não altere o resultado da conta. Então vamos lá, ó. 2,90 vezes 100 vai dar 290. 2 vezes 100 vai dar 200. Então agora eu vou fazer a divisão do 290 por 200. Quantas vezes o 200 cabe no 290? Bom, cabe uma única vez, né? E vai sobrar aqui 90. Agora, quantas vezes o 90 cabe no 200? Não cabe nenhuma vez e não tem nada para baixar. Então, transforma esse 90 em 900 décimos e aí eu ponho a vírgula. Quantas vezes o 200 cabe no 900? Bom, cabe 4 vezes. E ainda vai sobrar aqui 100, né? E agora ficou ruim.
Sobrou 100. Esse 100 não dá para dividir pelo 200, mas também não tem nada para baixar. Eu posso transformar esse 100 em 1000 centésimos. Uma vez que eu já coloquei a vírgula, 100 décimos equivalem a 1000 centésimos. E aí o 1000 cabe 5 vezes, o 200 cabe 5 vezes no 1000. Então a gente chegou à conclusão que por meio metro de fio ela vai pagar 1,45. R$1,45. Tá? Então essa aqui é a resposta do problema da Cintia. R$1,45. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora? Essa foi a nossa situação inicial. Vamos ver mais alguns problemas, porque nós sabemos que números racionais podem aparecer na forma de fração também. Então a gente tem que saber fazer divisão na forma de fração. E eles também podem ter sinais, de negativo e positivo. Já vou adiantar, tá? Em relação aos sinais, a regra de sinal é a mesma da multiplicação. Então a mesma regrinha que a gente usa na multiplicação, vamos usar na divisão. Então vamos lá, vou colocar na próxima lousa aqui alguns exemplos. Pessoal, tá aqui o primeiro exemplo, tá? Menos 15,5 dividido por 2,5. Vamos lá acender a luz já. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai fazer o estudo do sinal, tá? Negativo dividido por positivo, eu já sei que menos com mais vai dar menos na divisão, tá? Então, negativo com positivo dá negativo. Eu sei que o resultado final vai ser um número negativo. Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui já que o resultado vai ser negativo. Como é que eu faço essa divisão de números com vírgula, de números racionais? Bom, repare que eu não vou trabalhar com o número na forma decimal. Eu vou fazer o quê? Vou fazer esse número virar um número inteiro. Como é que eu faço isso? Multiplicando por 10. Por que por 10? Porque se eu multiplicar por 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita. E é suficiente eu fazer isso também com 2,5. Se eu multiplicar ele por 10, vai ficar 25. Lembrando que o que a gente fizer no dividendo tem que fazer no divisor para não alterar o resultado da conta. Então vamos lá. Então, ao invés de dividir menos 15,5, eu vou dividir o menos 155. Ao invés de dividir por 2,5, eu vou dividir pelo 25. Então, o resultado dessa conta aqui, é o mesmo resultado dessa que está em azul aqui em cima, do menos 15,5 por 2,5. Vamos fazer a conta aqui rapidinho, 155 dividido por 25. Bom, quantas vezes o 25 cabe aqui dentro? Bom, eu sei que 25 vezes 6 dá 150. Então, aqui cabe 6 vezes, 6 vezes 25 dá 150, vai sobrar 5. Bom, eu não tenho nada para baixar mais, então a única coisa que eu posso fazer aqui é transformar essas 5 unidades em 50 décimos. Para acrescentar o zero aqui, para transformar em décimos, eu coloco a vírgula. Agora, quantas vezes o 25 cabe no 50? Bom, 25 mais 25 dá 50, então cabe 2 vezes. E não vai sobrar nada. Portanto, o resultado da conta aqui, vai ser de menos 6,2. Quanto dá, então, 15,5 menos 15,5 dividido por 2,5. Dá menos 6,2. Beleza? Vamos lá para o próximo exemplo. Antes disso, um detalhe. Se aqui fosse 0,25, deixa eu escrever aqui. Se ao invés de 2,5 fosse 0,25, eu iria poder multiplicar por 10? Não, né? Se eu multiplico esse aqui por 10, fica 155. Mas aí, a hora que eu multiplicar esse aqui por 10, vai ficar 2,5. Então, nesse caso, eu não poderia multiplicar por 10. Eu teria que multiplicar por 100. Que aí ia ficar 25. E aqui, multiplicando por 100, ia ficar 1.550, tá? Então, esse resultado, essa divisão do 1.550 pelo 25, ia dar o mesmo resultado de 15,5 dividido por 0,25. Tá? Então, lembrando sempre de usar o mesmo fator para o dividendo e para o divisor, tá? Não se esqueçam disso. Ah, mas eu iria multiplicar só por 10. Tá, só por 10 não ia ser suficiente, porque ia ficar 2,5.
Você teria que multiplicar por 100, tá? Então, foi só um outro exemplo, né? Fugindo um pouco desse aqui. Uma situação à parte aí para esclarecer um pouco mais. Pessoal, exemplo 2. Né? Agora a gente vai falar de divisão de números racionais com frações, na forma fracionária. Vamos lá. Primeira situação, ó, 2/5 dividido por menos 4/3. Bom, a divisão de frações, gente, nós não resolvemos fazendo a divisão, tá? Que fique bem claro isso para vocês. Não é pegar o de cima e dividir pelo de cima, pegar o de baixo e dividir pelo de baixo, tá? Tomem cuidado com isso. Como é que nós resolvemos divisão de frações? Nós invertemos a segunda fração e multiplicamos, tá? Então, uma divisão de frações é resolvida pela multiplicação da primeira fração que eu tenho, então vai ficar 2/5, vezes o inverso da segunda. O inverso é você inverter numerador com denominador. Então, vai ficar 2/5 vezes menos 3/4. Percebe aqui que eu troquei a posição do 3 com 4? Era 4/3, ficou 3/4. Agora sim, ó, eu vou resolver a divisão que eu tinha usando uma multiplicação. Como é que eu multiplico frações? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Não é isso? Então, vamos lá. Ó. 2 vezes o 3 dá 6. 5 vezes 4 é 20. Não esqueça de fazer o jogo de sinal, né? Ó. Mais vezes menos, positivo vezes negativo, dá negativo. Tá? Lembra do jogo de sinal da multiplicação, que é o mesmo para a divisão. Eu ainda posso simplificar essa fração por 2. Certo? Então, vamos lá. Ó. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, deu menos 3 décimos, certo? Um outro exemplo aqui, ó. Menos 1/2 dividido por menos 3/4. Novamente, tá? Eu não vou resolver essa divisão fazendo a divisão dos numeradores e denominadores. A gente resolve pela multiplicação, né? Da primeira fração. Então, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Agora, o inverso de 3/4 é 4/3. Menos 4/3. Lembrando agora de multiplicar o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 1 vezes 4 é 4. E 2 vezes 3 dá 6. Jogo de sinal agora, não esqueça. Menos com menos fica mais. Então, deu 4/6 positivo. Dá para a gente simplificar por 2 de novo, né? Ó. O 4 e o 6 são múltiplos de 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. E é positivo, né? Então, dá mais 2/3. Ok? Vamos lá para o último exemplo. Só então, aqui nesse último exemplo, ó, vamos fazer a divisão, né, de um número racional na forma de fração por um número racional na forma decimal. A gente não vai trabalhar assim com formatos diferentes, então a gente sempre vai ter que transformar um dos números para o outro formato. Eu, particularmente, gosto mais de fazer a divisão na forma de fração, acho que fica mais fácil, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou transformar esse número da forma decimal para a forma fracionária. Nós sabemos que 0,4 é o mesmo, né? Equivale a 4 décimos. 0,4 é igual a 4 décimos, ok? Então, eu vou passar para cá, né? Vai ficar, então, menos 3 sétimos dividido por 4 décimos. Aí, como é que nós vamos fazer essa divisão de frações mesmo? Nós vamos copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ao invés de usar 4 décimos, eu uso 10/4, ok? E aí é só multiplicar o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo, né? Vai ficar 3 vezes o 10, que é 30, e 7 vezes o 4, que é 28. Não esquecendo de fazer o jogo de sinal aqui, né? Negativo com positivo dá negativo, tá? Dá menos 30, 28 avos. Daria para eu simplificar aqui por 2, né? Vai ficar 15, 14 avos. Então vai ficar aqui, ó, menos 15, 14 avos. E essa de baixo aqui? Mesma coisa, tá? Ó. 0,75 eu posso substituir pela fração 75 centésimos. Certo? E aí vai ficar 75 centésimos
dividido por 3 décimos. Lembrando que na divisão a gente vai copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 10 terços. Ok? Posso até simplificar aqui antes de fazer a multiplicação, se você preferir. Tá, ó, por exemplo, posso cortar um zero do 10 com um zero do 100. Então aqui ficou 1, aqui ficou 10. Eu sei que o 75 também é divisível por 3. Aqui ficaria 1. E aqui ficaria 25. Tá? Então eu simplifiquei antes de fazer a multiplicação. Ficou então, ó, 25 vezes o 1, que dá 25. E aqui ficou 10 vezes o 1, que dá 10. Dá para simplificar mais uma vez? Dá, né? Dá para dividir mais uma vez por 5. E aí o resultado vai aparecer aqui, né? 25 dividido por 5 vai dar 5. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Vai dar 5 meios. Beleza? Então é isso aí. Vou deixar a tarefa. São 3 exercícios de tarefa no final do vídeo. Não deixem de fazer. E amanhã não, na terça-feira, né? Durante a nossa live, a gente vai tirar essas dúvidas que ficarem aí. Então estudamos 4 operações envolvendo números racionais. Tanto na forma de fração como na forma fracionária. Anotem as dúvidas que vocês tiverem a respeito desses assuntos. Para terça-feira, 11 horas da manhã, a gente tirar essas dúvidas. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Ah, um detalhe, estava esquecendo. Na sexta-feira tem atividade avaliativa. Mesmo formato, tá? Formulário do Google. Eu vou postar o link na sexta-feira. E aí vocês têm um prazo de 7 dias para estar fazendo essa atividade. Então, toda sexta-feira, uma atividade avaliativa. Ok? Agora sim, um grande abraço.